Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Física 4 e aqui nós vamos comentar sobre as interferências em filmes finos. É basicamente uma aplicação dos efeitos de interferência nas ondas eletromagnéticas. As interferências em filmes finos elas ocorrem, por exemplo, quando se observa-se franjas coloridas em películas de óleo sobre água ou em bolha de sabão iluminadas por luz branca. Provavelmente, todo mundo já deve ter visto quando se faz bolhas de sabão, aquelas franjas coloridas, conforme mostra essa ilustração. Então aqui eu tenho uma película de sabão, e observe-se que com a incidência da luz branca a gente encontra essas franjas coloridas aqui. Luz branca é basicamente a luz do sol ou a luz de uma lâmpada, basicamente. E aí a gente observa essas franjas coloridas aqui. E isso é um efeito da interferência que ocorre devido ao filme fino que se forma de sabão. Se a gente fizer uma ilustração, basicamente o que acontece é isso aqui. Nós temos aqui a representação do filme. Então, dos dois lados é ar. A luz da fonte de luz ela incide no filme, na primeira interface. Parte da luz é refletida e parte é refratada. Então, ela entra no filme se aproximando da normal e bate na segunda interface do filme, sendo que parte é refletida e parte é refratada. Dessa parte refletida internamente, acaba encontrando a primeira interface e refrata novamente, voltando para o primeiro meio incidente, na mesma direção do raio 1. Tá? Esse raio refletido aqui na segunda interface, ele acaba eventualmente sendo refletido de novo, e de novo, e de novo. E a cada reflexão dessa, parte da luz ela é refratada, parte é refletida e parte é absorvida. Então, com o tempo, esse raio aqui interno ele acaba sendo absorvido totalmente e não existe mais luz aqui dentro, proveniente disso, Então, a gente só vai se preocupar basicamente com esses dois raios, porque os demais já são raios menos intensos e não interferem tanto no efeito. Então, podemos analisar esse efeito de interferência em filmes finos trabalhando com as condições de interferência desses dois raios. O refletido na primeira interface e o refletido na segunda interface, que é esse raio 2 aqui. Tá? Então, com esse modelo, podemos fazer uma descrição quantitativa. Mas para isso, a gente precisa primeiro estabelecer algumas considerações. O primeiro dessas considerações é que os raios refletidos que incidem em meios mais refringentes sofrem inversão de fase. O que quer dizer isso? Meio mais refringente é aquele que tem um índice de refração maior. Então, a luz, quando bate, a luz que vem do ar, o ar tem índice de refração 1, e incide em um meio, como por exemplo o vidro ou a água, que vai ter um índice de refração maior do que 1, então a luz vai estar incidindo em um meio mais refringente. Consequentemente, ele sofre uma inversão de fase. Uma maneira fácil de enxergar isso, claro que com luz não dá para ver, porque a gente não enxerga a fase, A gente só percebe a intensidade da luz. Mas com cordas é possível verificar isso. Então imagine que eu tenho duas cordas presas, uma mais fina e uma mais grossa, então são cordas de densidades diferentes para representar a diferença de índice de refração. Então essa corda mais fina seria o ar, seria um índice de refração menor, e essa corda mais grossa teria um índice de refração maior. Então se eu incido um pulso nessa corda em direção a essa interface, parte do pulso transmite, é refratado, e parte é refletido. Devido à existência dessa diferença de densidade da corda, o pulso que é refletido, ele reflete com a fase trocada, tá vendo? Invertida. E claro, com intensidade menor, Então por isso que a amplitude
aqui está representada de maneira diferente. Mas é importante lembrar, passando para um meio de índice de refração maior, o raio refletido ele terá inversão de fase, ou seja, uma diferença de fase de π radiano, enquanto que a onda que refrata, ela não sofre inversão de fase. Então, nesse caso, eu tenho inversão de fase na reflexão. O caso oposto seria o incidir uma onda do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, se isso acontecer, aí a luz refratada ela não sofre inversão de fase, certo? Então, nesse caso, não há inversão de fase na refração, tá certo? Na reflexão, desculpa, na reflexão, tá aqui. Nem na refração, nem na reflexão, tá certo? Então, observando essa imagem, o que é que nós vemos? Que na primeira reflexão, eu estou saindo do ar para o filme, então estou indo para um meio mais refringente. Então, esse primeiro raio aqui, ele sofre uma inversão de fase. Agora, o segundo raio, ele só tem reflexão aqui embaixo. E aqui embaixo eu estou saindo de um meio mais refringente para um menos refringente, que é o ar. Então, nessa segunda reflexão, não há inversão de fase. Então, o raio 2 ele não sofre inversão de fase. Tá? É importante lembrar disso na hora de a gente fazer a análise de fase. O raio 1 sofre inversão de fase e o raio 2 não sofre inversão de fase, porque na reflexão eu estou de um meio mais para um meio menos refringente, que acontece aqui nesse exemplo 2 da corda. Uma outra consideração a ser levada em conta é que se nós consideramos o filme muito fino, né, podemos estimar que a diferença de caminho óptico entre esse raio 1 e o raio 2 é justamente essa distância percorrida aqui embaixo. Se você analisar bem, ó, esse raio incidente é comum aos dois raios, o 1 e o 2. Nesse meio incidente aqui, quer dizer, esse pedaço aqui e esse são exatamente iguais. Então, o que difere o raio 1 do raio 2 é esse caminho que o raio 2 faz e o raio 1 não faz. Esse caminho aqui, como isso aqui dá um triângulo, né? A gente poderia calcular utilizando um triângulo. Mas como eu considero um filme muito fino, eu posso considerar basicamente que essa distância é 2 vezes a espessura do filme. Então, essa é outra consideração, que a diferença de caminho óptico entre o raio 1 e o raio 2 é 2 vezes d. Então, com isso, a gente pode analisar como se dá a interferência, por exemplo, destrutiva entre o raio 1 e o raio 2. Então, eu fiz aqui uma representação. Isso aqui não está no material, eu nunca vi em livro nenhum, eu montei aqui para facilitar o entendimento. O raio 1, então imagine aqui que seja a onda, né? O formato da onda dos dois raios, eles são ondas iguais. Quando as duas ondas encontram a interface, a primeira interface, essa aqui, o raio 1 ele reflete com inversão de fase. Então veja o que acontece aqui, ó. A onda, ao invés dela seguir indo para cima, ela acaba indo para baixo. Ela muda a fase dela. Tá certo? Então, no raio 1 acontece uma inversão de fase. O raio 2 não acontece essa inversão de fase, né? Porque existe uma refração e a reflexão aqui não gera inversão de fase. E como ele anda mais do que o raio 1, o caminho, ele tem um caminho, percorre um caminho maior do que o raio 1, e essa diferença de caminho percorrido entre o raio 1 e o raio 2 é justamente 2 vezes a espessura, está aqui. Então ele termina seu percurso com uma fase diferente do que o raio 1. Tá? Agora, se acontecer de esse caminho percorrido a mais pelo raio 2, se coincidir que nesse caminho óptico aqui acontecer do raio 2 percorrer uma distância igual ao comprimento de onda, tá vendo aqui? Se acontecer essa coincidência, o que vai acontecer? Que no momento que os raios se encontrarem, um raio vai estar numa fase e o outro raio vai estar numa fase oposta. Então tá vendo aqui, enquanto um está para cima, o outro está para baixo. E quando eu encontro ondas em fases opostas, isso gera interferência destrutiva.
Então, nesse caso, em que a diferença de caminho óptico coincidir com um comprimento de onda, as duas ondas vão interferir destrutivamente. E aí, se eu aplicar ali a condição, tá? Veja que essa consideração aqui é feita pela diferença de caminho óptico que acontece dentro do filme. Então, esse lambda é o lambda de dentro do filme. O comprimento de onda ele muda, porque muda o índice de refração, que consequentemente muda a velocidade. Então, se muda a velocidade, vai mudar o comprimento de onda da luz. Então, o comprimento de onda fora do filme é um e o comprimento de onda dentro do filme é outro. Como a diferença de caminho óptico ocorre dentro do filme, então a minha consideração de interferência é feita em relação ao comprimento de onda dentro do filme. Então, 2 vezes d é igual ao comprimento de onda do filme, que eu posso escrever como sendo o comprimento de onda da luz fora do filme dividido pelo índice de refração do filme. Esse cálculo ele é feito da seguinte forma. Eu fiz aqui um anexo para mostrar para vocês de onde vem essa conta. Lá no módulo também tem uma explicação para isso. Então a ideia é a seguinte: quando nós temos a mesma frente de onda, nós podemos escrever que isso aqui é a expressão que determina a velocidade, comprimento de onda e frequência. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência, isso aqui é conhecimento de física 2. Agora, se eu tenho o mesmo raio de luz, tá? Em 2 meios de refração diferentes, eu posso considerar isso, que a frequência é a mesma, tá? A frequência de vibração da luz é a mesma nos 2 meios, mas eu mudo a velocidade e mudo o comprimento de onda. Então, como a frequência é a mesma, eu posso dividir uma expressão pela outra e cancelar esses termos de frequência, e aí eu vou ter essa expressão que, por sua vez, eu posso escrever o lambda 2 em função das outras variáveis. Está aqui. Bom, eu posso escrever ainda a velocidade em função do índice de refração, né? Índice de refração, se eu não me engano, é a velocidade dividido por c. É isso? É a velocidade dividida por c. E aí, substituindo, né, essa expressão do índice de refração, eu encontro essa expressão aqui, lambda 2 igual a lambda 1 N1 sobre N2. E aí, bom, eu vou considerar que o N1 é o ar, e o índice de refração do ar é 1, então esse termo vai a 1. E eu vou considerar N2 como sendo o próprio N, que é o índice de refração do filme. E aí minha expressão fica assim: o índice de refração o comprimento de onda do filme é o comprimento de onda no ar dividido pelo índice de refração do filme. Então eu encontrei essa condição aqui, voltando, né? Então 2 vezes a espessura do filme é lambda sobre n. Bom, podemos fazer uma consideração geral aqui, né? Porque na verdade, se nessa distância aqui, na diferença de caminho óptico, ele percorrer um comprimento de onda, acontece uma interferência destrutiva. Mas se ele percorrer 2 comprimentos de onda, né, quer dizer, se acontecer de eu tiver uma frequência tal, né, uma luz que tem um comprimento de onda tal, que cabe 2 comprimentos de onda aqui dentro, aí acontece o mesmo efeito, né? Eu vou ter a mesma fase aqui. Então, na verdade, qualquer comprimento de onda que seja múltiplo inteiro dessa distância, se couber, né, 3, 4, 5, 6, n comprimentos de onda dentro dessa distância, uma vez que seja um comprimento todo, né, não pode ser a metade do comprimento de onda, eu vou ter o efeito de interferência destrutiva. Então eu posso generalizar minha expressão anterior com dessa forma aqui, ó, onde 2 vezes d é igual a m vezes lambda sobre n. Esse m valendo 0 não quer dizer muita coisa não, porque aí eu teria d igual a 0, né? Na verdade esse 0 não vale. Mas esse m vale qualquer número inteiro, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Tá? E aí você tem várias condições para conseguir uma interferência para um determinado comprimento de onda de luz. Já para a construtiva, então eu fiz o mesmo raciocínio aqui, tá?
Só que para que haja interferência construtiva, eu preciso que os dois raios de luz eles se encontrem na mesma fase. Então o que acontece? Isso só vai acontecer se nessa diferença de caminho óptico 2D, o raio 2 ele percorrer a metade do comprimento de onda, tá vendo aqui? Porque aí ele sai da fase de baixo e termina na fase de cima, que é a mesma fase em que está a luz anterior. E aí quando estão na mesma fase, eu tenho interferência construtiva. E aí, ó, aplicando essa condição, eu tenho que 2D é metade do comprimento de onda, e substituindo na expressão aqui, eu vou ter meio de lambda sobre n. E fazendo o mesmo raciocínio que eu tinha, né, falado anteriormente, que eu posso aqui percorrer um comprimento de onda e meio, que aí a minha onda 2 ela termina na mesma fase. Ou 2 comprimentos de onda e meio, ou 3 comprimentos de onda e meio, 4 comprimentos de onda e meio. Então qualquer um desses valores, a minha onda 2 ela termina na mesma fase da onda 1. Então de uma maneira geral, eu posso escrever na condição de interferência construtiva dessa forma, onde m, aqui m pode valer zero, né, porque eu teria meio de lambda sobre n, e mais ou menos esses números inteiros aqui, tá certo? Vamos botar um exemplo aqui para vocês compreenderem essas condições. Então, um feixe de luz branca, lembrando que luz branca é aquela que tem todas as frequências, com intensidade constante na faixa do comprimento de onda da luz visível, que vai de 400 a 690 nanômetros, e incide perpendicularmente em um filme de água com índice de refração N2 igual a 1,33, espessura de 320 nanômetros, suspenso no ar. Para que comprimento de onda lambda, a luz reflete pelo filme se apresenta mais intensidade a um observador. Bom, para que comprimento de onda lambda, a luz deve ser refletida, né, pelo filme se apresenta mais intensa a um observador. Então isso aqui é uma questão de aplicação de fórmula direta, né? Como ele quer saber qual é o comprimento de onda de luz que é mais intensa, significa que a gente quer saber qual é o comprimento de onda que reflete com interferência construtiva. Então, a condição de interferência construtiva, nós temos que 2D é isso aqui, né? M mais meio. Só que a gente não sabe quanto é que vale M, né? Mas a gente sabe que a condição de interferência construtiva é essa. A gente sabe quanto vale N, que é 1,33. A gente sabe quanto é que vale D. E a gente quer saber quanto é que vale o lambda. Então, veja que eu tenho uma equação com duas variáveis. Ela não tem uma solução direta. Mas a gente pode... Aqui eu só explicitando, né? Explicitando o lambda, boto o lambda de um lado, boto o resto do outro lado, faço as substituições aqui do D, e aí eu posso substituir M pelos valores que são aceitáveis e ver qual é o valor de lambda que a gente encontra. Então tá aí, ó, para M igual a zero, que é o primeiro ponto de interferência construtiva, eu encontro lambda valendo 1.700 nanômetros, que é uma região do infravermelho. Para M1 eu encontro 567 nanômetros, que é a região de cor amarelo esverdeada. E para M2 eu encontro 340 nanômetros, que é a região de ultravioleta. Veja que apenas um dos M's eu consigo encontrar um comprimento de onda que está dentro da região do visível. Está entre esse 400 e 690. Então a resposta desse problema é 567 nanômetros. Certo? É o comprimento de onda que fica com mais intenso, que tem uma interferência construtiva nesse tipo de filme aqui que foi dado no problema. Tá certo? Se eu continuasse substituindo M, eu encontraria outros valores, mas estaria fora dessa faixa. Muito bem, vamos para outro problema, 3.4. Uma lâmina de mica com 1.2 micrômetros de espessura está suspenso no ar. Na luz refletida, há intervalos escuros no espectro visível em 421, 474, 542 e 63 nanômetros. Determine o índice de refração da lâmina de mica. Então ele dá a espessura
e diz qual é o intervalo de pontos escuros. Pontos escuros significa interferência destrutiva. Então esses valores eles representam os pontos de interferência destrutiva. Então está aqui uma representação, né, do filme de Mika. E os intervalos escuros são resultado de interferência destrutiva, como eu falei. E essa aqui é a condição de interferência destrutiva. 2 vezes T, T é a espessura, né, é igual a M vezes lambda do ar dividido pelo índice de refração da Mika. Ele dá aqui quais são os comprimentos de onda que geram interferência destrutiva. São esses 4 aqui. Então, com esses valores, eu substituindo aqui, e com a espessura do filme eu substituindo aqui, eu tenho duas variáveis, o M e o N. Mas como eu tenho 4 valores diferentes, eu posso, quer dizer, eu tenho 4 equações para encontrar 2 variáveis. Eu tenho, né, a solução do problema, ele pode ser obtido. Eu posso usar dois valores desses, por exemplo, para poder encontrar o que eu quero, né? Então tá aqui, ó. O índice de refração da Mika vai ser M vezes essa expressão aqui que eu já conheço. Então, sendo o comprimento de onda inversamente proporcional a N, eu tenho certeza, né, que como é inversamente proporcional a N, o M, o menor M, ele vai ser usado para o maior comprimento de onda, tá aqui. Isso aqui era para ser M, viu, galera? Foi mal. Então, se é inversamente proporcional ao M, quanto maior for o comprimento de onda, menor vai ser o M. Então, por isso que eu coloquei M mais 1 para o comprimento de onda de 421 e M para o comprimento de onda de 474. Né? Como 474 é maior do que 421, então para esse eu chamei de M e para isso eu chamei de M mais 1, que são os comprimentos de onda sucessivos. Tá aqui, ó, esses dois aqui. Eu não posso fazer isso com o primeiro e com o último, eu tenho que fazer entre um e o que vem depois. Né? Se eu fosse fazer, por exemplo, do 600, usando o 633 e o 542, esse aqui seria o M. Não, esse aqui seria o M, desculpa, e esse aqui seria o M mais 1. Aqui seria o M mais 2, aqui seria o M mais 3. Mas eu estou fazendo só esses dois, então só preciso de essas duas considerações. E aí ficou um sisteminha com 2 variáveis, né? Substituindo tudo aqui, fazendo a conta, eu encontro que M é igual a 8. E aí, substituindo a expressão aqui de cima, agora que eu sei o valor do M, eu vejo que o índice de refração da Mika é de 1,58. Muito bem. Então, com isso a gente encontra qual é o índice de refração. Ainda está faltando um exemplo que eu acabei que quando eu comecei a gravar o vídeo, eu percebi que eu não tinha terminado de digitar aquele exemplo. Eu falei, bom, acho que não vai fazer tanta falta assim não. Mas está faltando um exemplo aí, está no módulo. Se vocês tiverem dúvida com relação ao entendimento desse exemplo, vocês podem postar na plataforma, certo? Qualquer coisa eu faço até um vídeo extra, só para explicar esse exemplo, certo? Mas era isso que eu queria mostrar para vocês e espero ter ajudado. Até a próxima videoaula, galera. Fui!